Estamos vivendo hoje um fenômeno que é a multiplicação da ciência. O número de artigos científicos, o número de teorias, teoremas, hipóteses que têm surgido é uma coisa que nunca houve na história da humanidade. Todos os dias, novos artigos científicos estão à disposição da comunidade. E hoje, com o advento da internet, muitos têm acesso a vários tipos de opiniões, inclusive de posições científicas. O conhecimento se multiplicou, fato. Depois da internet, a velocidade do conhecimento nunca aconteceu antes, está de uma forma insustentável. E, junto com isso, trouxe também a insegurança pela contradição de opiniões ditas como científica. Vamos ver o que as Escrituras nos falam sobre este assunto, para que nós não venhamos a ser pegos de surpresa. A Bíblia nos avisa que um dos sinais da volta de Jesus é a multiplicação da ciência. Observe o nome, multiplicação, não é soma, multiplicação da ciência. E quem duvida que nós não estamos vivendo nesta época? Em Daniel, capítulo 12, versículo 4, olha o que fala. E tu, Daniel, encerra estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Muitos se correrão de uma parte para outra e a ciência e o conhecimento se multiplicará. O que o homem chama de ciência? O que é ciência? Que conceitos nós temos de ciência? Sem entrar no mérito, sem entrar em detalhes, em tese, ciência pode ser entendida como o conhecimento que explica os fenômenos obedecendo a leis que foram verificadas por métodos experimentais. Existe um método chamado métodos científicos. E esse método, a ciência, ela está em linha com o método científico. Porém, eu quero dar uma grande notícia para você. Existe a ciência de Deus. Sim, existe a ciência de Deus. E no meio de tantos métodos considerados científicos, de tantos artigos, de tantas coisas que são chamadas de ciência e que tem deixado pessoas confusas, e cada um levanta uma hipótese. Olhe, tome a vacina tal porque é provada cientificamente. Tome medicamento tal porque é provado cientificamente. Não tome determinadas coisas porque não é provado cientificamente. Aí você começa a pesquisar e vai ver N pensamentos contraditórios sobre ciência. E agora você diz, e agora? O que eu vou fazer? Aplica o teu coração à ciência de Deus. Olha o que Salomão escreve em Provérbios, capítulo 22, 17 a 19. Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje, a ti mesmo. O objetivo da ciência de Deus
é para que a nossa confiança esteja no Senhor. Por que no Senhor? Porque não há risco diante da ciência de Deus de nós errarmos. Existe uma base, um fundamento sólido, impossível de ser contraditado. É a ciência de Deus. E é interessante que a ciência de Deus, ela é agradável, e se aplica diante dos nossos lábios. Na ciência de Deus, a aplicação da ciência de Deus acontece na boca. Sim, as coisas de acordo com a ciência de Deus estão nas palavras. Tudo na ciência de Deus é feito pela palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Percebe aqui? Primeiro eu preciso ouvir o que Deus diz. A partir do que Deus diz, eu falo a ciência de Deus. E na ciência de Deus ela acontece. Na ciência de Deus está ligado à palavra falada. Ouvi uma pessoa dizer: palavras são palavras, nada mais do que palavras, é ignorância pura isso. Na ciência de Deus, palavras não são palavras, nada mais do que palavras, não. A palavra de Deus declarada, juntamente com o conhecimento de Deus, é onde se executa. Portanto, eu preciso conhecer a ciência de Deus e aplicar essa ciência de Deus à minha boca. Sim, a ciência de Deus está escondida em quem? Está escondida em Deus e Pai, em Cristo Jesus. Olha o que Paulo ora para a igreja de Colossenses. Colossenses 2, 2 e 3. Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em amor e enriquecidos da plenitude da inteligência para o conhecimento dos mistérios de Deus e Pai e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência? A sabedoria da ciência de Deus, os tesouros da sabedoria e da ciência não está escondido em um lugar, está escondido em uma pessoa. Repito, a ciência de Deus não está escondido em um lugar, está escondido em uma pessoa. Foque em conhecer Deus Pai. Foque em conhecer a Cristo. E nele você vai conhecer a sabedoria e a ciência de Deus. Tudo começa em conhecer a Cristo. Jesus se define: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aonde está a verdade? A verdade é uma pessoa, é Cristo. A ciência de Deus está em Cristo, está em Deus Pai. Quanto mais você conhece a Deus Pai, mais você conhece a ciência de Deus. Portanto, pare de buscar a verdade. Busque quem é a verdade. Se você estiver buscando, eu quero saber a verdade, é a teoria X, a teoria Y ou a teoria Z? Você não vai encontrar a verdade nem na teoria X, nem Y, nem Z. Qual é a ciência verdadeira? Está em Cristo. Em Cristo, na lógica de Cristo, na pessoa dele, na pessoa de Deus. A ciência de Deus foge à lógica humana. A ciência de Deus está nele.
Olha o que diz em Romanos 11:33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. A ciência de Deus está nele. E Jesus se define o caminho. Portanto, se você está no caminho, Cristo que está no caminho vai levar você para as ramificações dos caminhos da ciência de Deus. Queridos, é em Cristo que está a ciência de Deus. Portanto, Deus tem tesouros para mim e para você que Ele quer revelar. Mas Ele ao mesmo tempo diz que a ciência se multiplicará, a ciência humana se multiplicará, mas a ciência de Deus não se multiplica. A ciência de Deus está nele e nele tem ramificações de caminhos. Porém, tudo começa com Deus. A palavra de Deus também chama a ciência do Altíssimo. Olha o que diz Números 24:16. Fala aquele que ouviu as palavras de Deus e o que sabe a ciência do Altíssimo, e o que viu a visão do Todo-Poderoso e que cair, e se lhe abrem os olhos. Olhem, a ciência do Altíssimo. Aonde está a ciência do Altíssimo? No Altíssimo. Aonde está a ciência que transcende o tempo? No Eterno. Deus é eterno, é nele que está a ciência que transcende o tempo. Então para dessa preocupação de querer descobrir qual o melhor conhecimento, qual o melhor teorema. Vai para Deus e Deus vai te dar direção dos caminhos dele. Percebe? Jesus é o caminho e a partir de Jesus, que é o caminho, vem os caminhos. Por que isso? Jesus é o caminho e tem os caminhos. Uma hora, Deus pode falar algo para uma pessoa de uma forma específica. Uma outra hora, o próprio Deus fala uma outra palavra específica para aquela outra pessoa. Uma hora, Jesus curou mandando fazer lodo. Olha, cospe e faz lodo, e agora com lodo eu vou curar os teus olhos. Outra ocasião, lava-te nos tanques de Siloé. Outra ocasião, basta uma palavra. Outra ocasião, a pessoa toca nele. Os métodos de Deus são diversos. Por quê? Porque a ciência de Deus está nele. Não tenta imitar um método. Como Deus curou aquele homem fazendo saliva, Ele agora vai curar a mim também fazendo saliva. Pode ser sim, mas pode não ser, porque a ciência de Deus está nele. O que você precisa ouvir é uma palavra de Deus. Às vezes você fica procurando um ou outro. Que decisão eu vou tomar? Aonde é que está escrito na Bíblia a ciência XYZ? Às vezes ela está misturada, mas a ciência de Deus está nele quando Ele traz uma palavra específica para você. Naquele momento você está diante da ciência de Deus, mais do que nunca. No meio de uma sociedade cheia de conhecimentos e mais conhecimentos, cheia de teoremas e mais teoremas, cheia de ensino YX, YZ, o Pai diz para mim e para você: você siga o meu direcionamento, você siga o meu espírito, você siga a minha direção, e Ele vai dizer a decisão que você vai tomar. Ele vai dizer o teorema que você vai tomar. Ele vai dizer se você toma tal coisa ou não toma tal coisa. Não deposita o teu conhecimento simplesmente porque a OMS disse que deve fazer isso ou a OMS disse que não deve fazer isso.
ou então o doutor fulano de tal falou determinada coisa, ou o pastor fulano de tal falou determinada coisa. É o Espírito Santo de Deus, meu irmão, que vai falar ao seu coração. Sim, eu sou um homem da ciência, eu trabalho com ciência e por isso que eu estou falando para você que a ciência humana traz consigo o conceito da incerteza. O verdadeiro cientista, ele lida com a incerteza. Se você encontrar um cientista em nome de certezas absolutas, você vai ficar inseguro e enfermo, psiquicamente falando, porque a certeza que nós temos é Jesus. Sim. A segurança que nós temos é Jesus. Qual foi a segurança de Daniel? Foi a palavra de Deus. Qual foi a segurança de Abraão? Sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Qual foi? Foi a palavra de Deus. Qual a segurança daquele cego de nascença? Quando Jesus mandou ele fazer saliva e fez saliva e colocou e cuspiu no olho dele, ele foi curado. Foi a palavra do Senhor. Qual a ciência dos apóstolos quando estavam querendo pescar e Jesus deu uma palavra específica para eles e disse: lança tua rede do lado direito, e naquele momento eles fizeram a pesca maravilhosa. Qual houve a ciência das estrelas quando daqueles magos encontraram o menino Jesus guiado pela estrela? Por quê? Porque na ciência de Deus existem direcionamentos diferentes. Mas o foco da ciência de Deus é Ele. O foco da ciência do Altíssimo é Ele. Mas estejam atentos. Nos últimos dias, a ciência se multiplicará e vai deixar muita gente confuso em nome da ciência, sim. Em nome da ciência, sim. O que tem de pessoas hoje que estão enfermas por causa de pesquisas. O que tem pessoas hoje que ficam ouvindo tantos vídeos, ou do YouTube, ou de artigos científicos, não importa a era do conhecimento, estão preocupados porque são muitas opiniões diferentes e fica buscando sempre um que venha dar uma palavra para você, outro que venha dar outra palavra do Senhor. O Senhor nos fala: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Sim, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e de noite. Deus está querendo dizer para você: eu vou falar ao teu coração. As minhas palavras hoje eu vou colocar dentro do teu coração. Eu imprimirei hoje a minha lei dentro do teu coração, que vai fazer você conversar com as Escrituras Sagradas. É o meu Espírito que vai dirigir você para as Escrituras Sagradas, para que você não caia no espírito de engano, sim, no espírito de engano. A ciência de Deus está nele. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Percebe aqui? Ó profundidades das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. É isso que ele diz para você. Porventura, alguém pode ensinar a Deus a ciência? Se ensinaria a ciência a Deus? Claro que não, queridos. Porque foi Deus quem criou todas as coisas. Se foi Deus quem criou a terra, o mar, os planetas, os peixes, os passarinhos, criou o corpo humano, quem conhece o corpo humano? É Deus. Quem conhece a natureza é Deus. Olha o que diz Jó 21, 22. Porventura a Deus se ensinaria ciência? A Ele que julga os excelsos?
pode querer ensinar a Deus a ciência. Tem muitos hoje que estão assim. A ciência diz isso. A palavra de Deus diz isso, mas a ciência diz outra coisa. Quem está querendo ensinar a Deus? Quem ousa ensinar a Deus? Se Deus fala para você, vai, joga tua rede do lado direito, você joga a sua rede do lado direito, porque Deus é o autor da ciência perfeita, porque Ele mesmo é a ciência, Ele é o onisciente, a Ele mesmo tem todo conhecimento, todo poder, toda presença. Ele navega no passado, no presente, no futuro, e hoje o que muitos dizem que é ciência, amanhã serão os mesmos a dizerem que não é ciência. A ciência de Deus está no Espírito Santo. Quando você recebeu o Espírito Santo, você recebeu o próprio Espírito de Deus, e no Espírito de Deus está a ciência de Deus. Olha o que diz Salmo 139, 4 a 7. Não havendo ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste por detrás e por diante, e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tal ciência que não a posso atingir. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Percebe aqui, está falando aqui da ciência de Deus. Tal ciência é maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. É isso que Deus diz. A tua segurança está em mim, meu filho. Eu vou revelando passo a passo a minha ciência. Sou eu que vou revelando. Sim, o Espírito de Deus está na ciência. A ciência de Deus está no Espírito de Deus. Olha o que diz Êxodo 35, de 31. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento, ciência e em todo lavor. Foi o Espírito de Deus, portanto, a ciência de Deus está no Espírito de Deus. Nós ganhamos a mente de Cristo. Nós ganhamos de presente a ciência de Deus, que vai nos ensinar todas as coisas e vai testificar no nosso coração. Você quer ficar menos doente? Deixa de ficar pesquisando coisa, porque você vai ficar mais confuso. Deixa, leia tudo se quiser, dirigido pelo Espírito Santo. Mas também, se o Espírito Santo disser, não leia tal coisa, para não ficar confuso. Ou se o Espírito Santo disser, leia, mas aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Existe sim a ciência do mundo. Olha o que diz Romanos 2:20. Instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Está vendo aqui? Eles usam formas da ciência humana para enganar, formas de lei, são instruidor de nécios. Você não é mais criança. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, discorria como menino, se sentia como menino. E agora vai ser qualquer diagnóstico médico que vai fazer você ficar desesperado e abrir mão da ciência de Deus. Não. Olha o que Paulo fala lá em Filipenses 1:9, uma carta da prisão. E peço isto, que o vosso amor cresça mais e mais em ciência e em todo conhecimento. Tem gente por aí que está querendo amar com seu amor. Existe o amor de Deus, que nos dá conhecimento de Deus, para sabermos amar com o conhecimento de Deus. Você ama seu filho? Sim. Como é que você quer educar o seu filho? Qual é a ciência
que você usa para a educação de seus filhos. Ah, não. O meu método é o método Paulo Freire de ensino. Ah, não. O meu método de ensino, meu método de ciência é a ciência da complexidade de Edgar Morin. Ah, não. O meu método científico é de René Descartes. Ah, sim. Quem é o meu método científico? Qual é a minha ciência? Quem é o meu pedagogo? O meu pedagogo. Quem é o meu psicólogo? Quem é? Sim, é Carl Roger. É Freud? Não. Quem é? Quem é? Qual é a minha linha? Eu sou rogeriano? Eu sou gestalt? Eu sou qual linha? E você agora vai se guiar nessa linha Y, X e Y, Z. Deus tem um caminho para você muito melhor. É o caminho da ciência de Deus. E o Espírito Santo vai te ajudar a conversar com Carl Roger, a conversar com Freud, a conversar com Zwingli, a conversar com Lutero, a conversar com o teólogo X, com o teólogo Y, a conversar com o filósofo tal, mas é o Espírito Santo que lhe guia. Deus não nos deixou órfãos, queridos. Deus não nos deixou abandonados no meio dessa enturrada de conhecimentos e contraditórios. Você, meu irmão, não está sozinho nesse momento, nessa gama de conhecimentos. Você não está sozinho nesse processo de tomada de decisão, nesse processo de pandemia, nesse processo de tanta enxurrada de médicos que falam uma coisa, outra. O Espírito Santo vai lhe guiar. Não vos deixarei órfão. Eu falarei ao seu coração, mas confia em mim, meu filho. E se eu errar, ainda que eu tomasse alguma coisa mortífera, não me faria dano algum, porque a sua confiança não está no homem. A sua confiança está em Deus. E é exatamente assim, nesse argumento que fala lá no Salmo 91, Davi diz, sim, que ele não temeria nada. Por quê? Porque aos seus anjos dará ordem ao meu respeito. É aos seus anjos. Nada iria nos acontecer, porque é aos anjos que lhe daria ordem ao nosso respeito, queridos. Sim, nenhum mal te sucederá, nenhuma praga chegará à tua tenda, porque você está usando o protocolo X, porque você está usando o protocolo Y, você está usando o protocolo Z, ou porque você está correndo aí de forma doidada, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. É isso que o Senhor diz. Sim, faça o protocolo X. Faça o protocolo Y, faça o protocolo Z, mas seja guiado pelo Espírito Santo. Houve determinado momento do povo de Deus e de Paulo, que Paulo fugiu, sim. Eles estavam querendo matar Paulo e Paulo fugiu, foi escondido. Ele se escondeu, ele também se protegeu. Ele usou ferramentas para se proteger, guiado pelo Espírito Santo. Pode ser exatamente o que o Espírito Santo diz. Sim, meu filho, quem disse que eu estou te mandando você agora, em nome da sua fé, ficar agora se jogando do pináculo do templo e dizer, eu vou quebrar agora todos os protocolos em nome da minha fé? Se até o meu filho Jesus fez isso. Quando precisou se esconder, se escondeu. Quando precisou ficar trancado em casa, ficou. Siga a direção do Espírito Santo. E aí que o Senhor diz para mim e para você, eu vou lhe dar-lhe pastores, segundo o meu coração, o qual vos apacentarão com ciência e com inteligência. Jeremias 3,15.
Dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentarão com ciência e com inteligência. Qual é essa ciência? É a ciência de Deus. Qual é essa inteligência? É a inteligência de Deus. Existe uma coisa chamada bom senso. Deus não me tem dado espírito de medo, mas Ele tem me dado um espírito de amor, poder e bom senso. Olha o nome, bom senso, sabedoria. Deus não me tem dado espírito de loucura, não. Ele tem me dado espírito de amor, de poder e de bom senso. Será que se Jesus estivesse hoje, Ele estaria provocando todas as pessoas em nome da fé? Foi isso que Jesus fez quando Ele estava sendo tentado, quando o diabo colocou no pináculo do templo e mandou Jesus se jogar, porque estava escrito aos anjos que daria ordem ao respeito. É isso? Está aqui o Salmo 91, provocando a Jesus com o Salmo 91, porque os teus anjos te dariam ordem ao teu respeito para te guardar, e agora vai, Jesus, te joga de cima, porque está escrito que os anjos vão te guardar. Então agora não usa mais máscara, não usa mais álcool gel, vai para o meio da muvuca, vai para o meio de todo mundo agora, porque você é protegido por Deus. É isso mesmo que Deus está falando no seu coração? Se Deus está falando no seu coração, então faça. Mas se não é o Espírito do Senhor, se o Espírito de amor, de bom senso, de moderação está falando outra coisa para você, olhe, siga o Espírito Santo com um olhar, mas ao mesmo tempo siga a palavra de Deus com outro olhar. Olha o que as Escrituras dizem em Lucas 11:52. Ai de vós, doutores da lei, que tirastes a chave da ciência, vós mesmos não entrastes e impedistes os que entravam. Percebe aqui? Tirastes a chave da ciência. Pessoas que usavam a Bíblia, que usavam as Escrituras Sagradas para tirar a chave da ciência. Cuidado, porque pessoas maldosas podem usar a própria Bíblia para tirar você da chave da ciência de Deus. Percebe o nome aqui? A chave da ciência. Qual é a chave da ciência? É a palavra rema de Deus, que em algumas ocasiões pode dizer para você: Timóteo, toma um pouco de vinho, por causa das tuas frequentes enfermidades. Ali havia a chave da ciência de Deus. Toma um pouco de vinho por causa das frequentes enfermidades. Vai, Timóteo, se alimenta direito, Timóteo, por causa das tuas frequentes enfermidades. Timóteo, dorme bem, Timóteo, por causa disso, daquilo, outro. Vai, Timóteo, não te intrometes em questões alheias. Tem vários textos no livro de Provérbios de Salomão, espalhados nas Escrituras Sagradas, que são direcionamentos de Deus específicas para a minha tomada de decisão, queridos. É isso que o Pai diz para mim e para você. Nem tanto aos céus, nem tanto a terra, nem 8, nem 80. Segue o meu espírito. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Percebe aqui? Falsamente chamada ciência. Existe também a falsamente chamada ciência, inclusive em nome do Evangelho e também em nome do conhecimento científico. Moral da história. Diante desse quadro, qual é a minha segurança? É a segurança do Espírito Santo. É a segurança do Espírito de Deus. É a segurança da paz de Cristo que excede todo entendimento. E aqui diz o Senhor: não siga a qualquer palavra que diga faça isso, porque a ciência disse isso.
existe prova científica, nem tampouco. Não siga qualquer palavra que diga, olhe, está escrito na palavra de Deus isso, então não faça isso da ciência, porque está escrito isso, aquilo outro. Cuidado com a manipulação da palavra de Deus. Também, cuidado para não abusar do poder de Deus, mas também cuidado para não seguir a direção específica de Deus. Quando diz para você, siga tal caminho, nem sempre Deus vai provar para você. Nem sempre Deus vai lhe dar explicações demais. Mas você vai receber um direcionamento específico de Deus junto de você. Portanto, perto da volta de Jesus, nós vamos estar diante de um cenário de muita insegurança. Porque a ciência se multiplicará. E junto com a multiplicação da ciência vai haver mais inseguranças, mais incertezas, mais vários tipos de opiniões, mais vários tipos de direcionamento. Vai vir gente de direita, vai vir gente de esquerda. Tem cientistas que estão a serviço de uma visão política específica. Tem outros cientistas que estão a serviço de uma ideologia também específica. Tem pesquisas científicas viciadas, sim. Tem pesquisas científicas sérias, sim. Existem, sim, pessoas e cientistas sérios, existem cientistas não sérios, existem teólogos sérios, existem teólogos não sérios, existem padres, pastores que também não são sérios, existem N situações de pastores sérios, homens de Deus, cheios do Espírito Santo, existem pessoas que falam a palavra do Senhor, mas Deus vai falar ao seu coração. E qual é o alerta que ele diz? Nesse período, sim, acende a vela, sim, acende o teu espírito, tem comunhão comigo, ora em línguas, segue a direção do meu Espírito Santo, olha para a minha palavra, recebe direcionamento da minha palavra, para que no meio dessa tanta confusão de sinais, pessoas que estão abandonando o que está escrito por causa de milagres e de sinais também. Não siga assim sempre. É junto, é a paz de Cristo que excede todo entendimento. É o incômodo também de Cristo. Olha, é a paz e o incômodo. Deus dá a paz para você, mas Ele também incomoda você quando você está diante de um direcionamento que não é do Espírito Santo. Traz esse incômodo. O Espírito Santo não vai deixar você órfão. O Espírito Santo não vai deixar você sozinho. Na multidão de conselheiros há sabedoria. Também não fica ouvindo o conselho de ímpios. Não fique querendo educar seu filho só com conselho de ímpios. Eu gostaria muito de lhe dizer uma palavra fechada sobre esse assunto, mas eu não tenho o que lhe dizer. O que eu tenho que lhe dizer é: ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz da palavra de Deus. Ouça o seu espírito. Ouça a paz de Cristo que excede todo entendimento. Ouça o incômodo. Ouça quando você não tiver paz. Ouça também a sua sensibilidade. Ouça também e seja flexível. Porque a palavra de Deus diz que a sabedoria que vem do alto, ela é tratável, ela é amável, ela é cheia de bons frutos. Também não vá dar uma de contra tudo, contra todos. Sim, não, é o Espírito Santo. Portanto, ele diz: meu filho, eu avisei a você que um dos sinais, quando eu estou próximo de voltar, é a multiplicação da ciência. Mas eu não abandono meus filhos. Acende, sim, a figueira, acende a fogueira. Vai orando no meu espírito e eu vou te dar direcionamento, e eu vou te ensinar sobre a fé,
Eu vou te ensinar sobre os princípios da palavra falada. Eu vou te ensinar sobre a minha ceia do Senhor. Eu vou te ensinar sobre unção com óleo. Eu vou te ensinar também sobre as Escrituras. Eu vou te ensinar sobre o coração do meu espírito. Mas eu, meu filho, não irei te deixar só. Vamos agora orar juntos. Vamos pedir a Deus sabedoria. Essa palavra sabedoria que Salomão pedia a Deus significa: Deus, me dá um coração inclinado para ouvir. Isto é que é sabedoria. Sabedoria, sim. Deus vai inclinar seu coração para ouvir a palavra de Deus. E aí, a sabedoria de Deus e a palavra de Deus andam juntos. É o Espírito Santo que vai lhe guiar a toda a verdade. Peça agora a Deus: Deus, eu quero agora, Senhor, que Tu inclines meu coração para que eu ouça e escute a Tua palavra. E você, meu irmão, quando entregou a vida a Jesus, você já recebeu o Espírito de sabedoria. Se o Espírito Santo mora em você, você já tem o Espírito de sabedoria. E esse Espírito de sabedoria vai lhe guiar a toda a verdade que é Jesus. Portanto, você já tem esse Espírito de sabedoria. Agora, você precisa aprender a ouvir a inclinação deste Espírito Santo. Esse Espírito Santo que vai discernir para você. O alimento sólido é para os amadurecidos, os quais pelo costume têm seu espírito exercitado para discernir o bem e o mal. É o Espírito Santo que vai lhe dar o discernimento do bem e do mal. Você vai precisar passar por experiências com o Espírito Santo e com a palavra de Deus. Você vai aprender a ouvir a voz do Espírito Santo falando para você, e você vai ver o Espírito Santo lhe guiando para a palavra de Deus. Paulo chegou a dizer: mesmo que um anjo lhe pregue um outro evangelho, que não seja esse, seja considerado anátema. Portanto, você também precisa aprender, sim, a duvidar de qualquer palavra. Você não pode ouvir o que eu estou lhe falando de forma cega, a mim ou a qualquer homem que se diz de Deus. Um homem de Deus maduro diz para você: filho, examine o que eu estou lhe falando com as Escrituras. Ouça o Espírito falar ao seu coração. Siga a paz do seu coração com a inteligência do Espírito, com o discernimento da palavra de Deus. É isso que você vai seguir. É isso. Eu não vou dizer para você: me siga cegamente porque eu sou um profeta. E porque eu sou um profeta agora, você tem que aprender a ouvir os profetas. Não houve uma mudança da antiga aliança para a nova aliança. Na antiga aliança, somente alguns iluminados específicos recebiam um ministério específico. Na nova aliança, todos receberam o Espírito Santo. Não existe mais ninguém que tenha o monopólio da doutrina. Não existe mais ninguém que tenha o monopólio da verdade. A verdade é Jesus, e é Jesus que vai dirigir o seu Espírito Santo e testificar no seu Espírito Santo. E não é sinais também não, porque o próprio anticristo vai fazer sinais. O inimigo também faz sinais, o anticristo faz milagres, e tem muita gente que estão seguindo coisas por aí, porque viram sinais, porque uma moeda se mexeu, porque uma carta se mexeu, porque buscou búzios, buscou tarô, buscou cartomantes, buscou isso, aquilo, outro, e aconteceu e está seguindo. Não é esse o critério, irmão. Eu amo você, por isso que eu estou falando isso. O Espírito Santo diz não, ele diz: olha, eu estou vendo as minhas ovelhas se perdendo por falta de pastor. Não é isso, meu irmão querido, é o Espírito Santo que vai lhe guiar, meu irmão, para que você não caia em engano. Saiba disso.
que perto da volta de Jesus vai haver um forte espírito de engano. Mas você não vai cair nisso, meu irmão. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. E Deus lhe deu o Espírito Santo. E se você nunca entregou a vida a Jesus, abra agora o seu coração para Jesus. Receba a Jesus no seu coração. E você vai receber junto com Ele o Espírito de sabedoria. Você vai receber a ciência de Deus, que vai estar também impregnada no seu coração, para que você possa ler as Escrituras e entender. Ore comigo, você que nunca entregou sua vida a Jesus, porque mais do que nunca, você vai precisar do juízo de Deus, sim, da lógica de Deus, para ficar seguro no meio de tanto conhecimento e tanta mistura de informação. Diga assim: Deus, eu recebo a Jesus como meu Senhor. Eu recebo o sacrifício de Jesus como meu Salvador. E eu preciso agora da tua salvação. Eu preciso agora do teu socorro, Deus. Entra no meu coração e me dá o teu Espírito, me dá a tua sabedoria, para que eu possa ser guiado por ti, possa ouvir a tua voz e possa, ouvindo a tua voz, ser guiado mediante a tua direção. Eu recebo a Jesus como meu Senhor e me dá o teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Se você orou, você recebeu a Deus, recebeu a Jesus como seu Senhor e recebeu o Espírito Santo, que vai agora lhe dar. Você já recebeu a mente de Cristo e esse Espírito Santo vai lhe guiar a toda a verdade, vai guiar os seus pés, vai guiar o seu caminho. E a partir de agora, você não recebeu Jesus, você vai descobrir, sim, que Jesus é quem vai ser a sua verdade, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E você não vai buscar mais em fontes a resposta da verdade, porque você já descobriu, sim, você já descobriu que a verdade está nele. Você já descobriu em Cristo que estão escondidos todos os mistérios da sabedoria e da ciência de Deus. Assim diz o Senhor: inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios e aplica o teu coração à minha ciência, porque te será agradável se as guardares no teu íntimo, se aplicares todas elas aos teus lábios, para que a tua confiança esteja no Senhor. Faço-te sabê-las hoje, a ti mesmo. Guarda essa mensagem, escuta ela mais de uma vez, deixa o Espírito Santo falar a você mais de uma vez. Ouve ela com um coração humilde, examina os textos bíblicos, confere os textos bíblicos e pede ao Espírito Santo para te guiar, continuar te guiando, e Ele vai te guiar. Se você perceber que esta é uma palavra de Deus útil para você, compartilha com outras pessoas, sim. Reparte este vídeo com outras pessoas, para que elas também possam receber ensino sólido, mas compare tudo com o Espírito Santo. Se inscreva neste canal, ouça outros vídeos, chame também pessoas, convide e também seja guiado pelo Espírito Santo para que você também faça parte de outros canais, ouvir outras pessoas, mas quem vai dizer para você é o Espírito Santo, que vai lhe trazer a paz e vai lhe trazer a segurança. Sim, por isso, ouça a voz do Espírito Santo. Se você perceber que Deus está falando no seu coração, sim, Ele vai lhe guardar e vai confirmar tudo isso no dia a dia e não vai lhe abandonar. Mas não fique confuso. Saiba que mesmo que se você errar, existe um GPS de Deus que vai corrigir caminhos. E Ele diz: e eu vos guiarei a toda a verdade.
Um beijo no coração. Essa é uma mensagem do seu irmãozinho, Valdo Santiago.